Então, bom dia. Estamos no livro Munatcha Befi, volume 2. Estamos na página 19. Estamos vendo histórias como que realmente precisamos manter a chama acesa e por essa razão, a chama acesa, digo, da fé na Hashem, confiança, e por isso que estamos estudando novamente, aliás, novamente não, continuando com o livro, o mesmo tema, seguindo adiante. Então, a honestidade de Jacob o protegeu. Muitas vezes podemos pensar, por que eu tenho de fazer minha obrigação se o outro não cumpre a dele? Muitas vezes a pessoa pensa que ela não tem obrigação de fazer determinadas coisas porque o outro não faz. Se o outro não é honesto, então por que preciso ser honesto? Um exemplo. Todo mundo mente, sabe aquela famosa frase, ou muito famoso, conhecido por kashrut, não? Todo mundo come. Esse produto kasher, todo mundo come. Então, já conheceu essas garras, sabe? Sim. Tem na tua casa? Principalmente quando você vai, aí o cara vai naquele restaurante, mas tem supervisão? Não sei, todo mundo come. Então, mas ele traz aqui o conceito de por que tenho que fazer minha parte se o outro não cumpre a dele. Segundo a Torá, não devemos raciocinar assim, pois todos temos de realizar aquilo que nos foi incumbido, desde Moshe Rabbeinu até o homem mais simples do nosso povo. Cada um tem um quê? Uma prestação de contas individual para Kadosh Baruch Hu. Então, não podemos agir de modo recíproco em relação àquele que falta com seu compromisso para conosco. Então, se alguém não me cumprimentou, eu não vou te cumprimentar. Ou seja, pagar com a mesma moeda. Isso não é certo. Você tem que fazer o certo porque é certo, não porque ele eventualmente se comportou com você de determinada maneira. Você tem que saber que você tem teus valores, teus princípios, e você vive segundo eles, e não de acordo com os princípios do outro. Rabino, e Sim. olho por olho, dente por dente? Olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Na verdade, a lei do talião não é judaico e não tem nada a ver com judaico. Não, a lei do talião não, é código de Hammurabi. Hammurabi parecia sefaradí, mas não era. Não é nada judaico. A Torá traz o verdadeiro conceito de desculpa, quando diz Ain tachat Ain, Shen tachat Shen, um olho por um olho e um dente por um dente. Isso está escrito na Torá, mas não se refere de arrancar o dente. Ah, ele me arrancou um dente, então arranco o dente para ele. Entendeu? Porque que resolve? Vamos, que justiça é essa? O certo seria, olho por olho, se ele te arrancou um olho, você arranca o olho dele e implanta em você. Essa seria a questão. Não sei se dá para entender, se vamos, talvez, no conceito literal. Agora, você não tem um olho, o que você resolveu? Arrancar do olho dele. Então, nossos sábios explicam que, na realidade, o conceito, quando a Torá nos diz essa ideia de olho por olho, o que a Torá está se referindo é a compensação financeira desse olho. Quanto uma pessoa, entre aspas, está disposto a receber para ficar com olho? Você topa ficar com olho? Nem por 50 milhões. Tá vendo? É uma questão de valores. É uma questão de valores. É uma questão de valores. Os princípios têm um número. A pergunta é descobrir qual é o número. Jajamim conheciam, uma vez o Rebbe falou, sabe uma coisa, quando a gente fala dos nossos sábios, a gente fala sábios. O que significa sábios? É uma expressão de alguém que estudou. São sábios. Eles realmente entenderam, como chama, a forma de pensar do ser humano, a forma de... Não adianta. Em algum momento você vai hesitar. Vai balançar. Entendeu? Hoje em dia, desculpa, hoje em dia tem um mercado. Você vai querer comprar um rim, vai em determinados lugares. Me falaram que tem lugares que tem projetos especiais. O cara vai fazer, viaja para fazer implante e volta sem um rim. Adormece ele para fazer o implante e na prática volta sem um rim.
Quando vai reclamar e perceber, já foi. Tem primo que doou pro pai dele. Não, mas doar, é diferente. doar é nobre. Aqui doaram contra a vontade. Mas voltando ao assunto. Diz aqui, esse é o ensinamento extraído da Parashat Vaishlach, que é relato dramático encontro entre Jacob e Esav. Depois de anos, Jacob tinha ido para o exílio porque Esav tinha prometido se vingar, certo? Por quê? Jacob pegou a bênção da primogenitura, ele comprou de boa. Mas o pai acabou abençoando ele. O Esav jurou vingança. E a mãe, para que pelo menos não para que garantir, entre aspas, que não vai perder o filho, mandou ele procurar, com a desculpa, procurar uma esposa na casa dos pais dela. Ele foi embora, ficou lá 22 anos no total e voltou depois desses 22 anos. E teve um encontro emocionante com seu irmão. Certo? A Torá nos diz: "Koamar avdecha Yaakov im Lavan garti vaichar adata. Vai לשאול החמור צאן בעבד ושבחה ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך." Então, Yaakov manda emissários e com os emissários manda esta mensagem. O que diz essa mensagem? Assim disse seu servo Yaakov. Os mensageiros estão transmitindo isso para Esav. Com Lavan morei e estive até agora. Eu adquiri boi, burro, gado, rebanho, servo e serva, e eu estou enviando a meu senhor para encontrar favor a seus olhos. O que significa? Nós aprendemos aqui na Torá uma lição. Quando você quer fazer as pazes com alguém, dá algo de si. Abrindo mão de algo de si em favor do outro, você está demonstrando o quê? A boa intenção de fazer as pazes. Certo? Olha, estou abrindo mão e te mandando para você. Então, eu quero fazer as pazes. Na realidade, à primeira vista, Jacob parece estar dando o seguinte recado ao seu irmão: eu sei que você valoriza muito as aquisições materiais. Desse modo, veja como eu enriqueci e estou enviando esses presentes a você. Pareceria, na verdade, que Jacob está sendo ao contrário, provocando Esav. Se você gosta tanto das coisas, olha como eu me di bem. Você está jogando na cara do outro. Olha, eu tenho rebanho, gado. Cara, eu sou o rei do gado. Não tem problema. Eu tenho tanto que posso até te dar de presente. Desse modo, veja como enriqueci e estou enviando esses presentes a você. Assim, mereço valor a seus olhos. Poderia ser interpretado que Jacob está querendo, de alguma maneira, Comprar o irmão. não comprar, se valorizar para o irmão. Esses são valores importantes. Não sei se dá para entender. No entanto, o Shlomo Kluger, um rabino da Ucrânia, ele traz o Midrash que explica que Jacob havia enviado a seguinte direta para Esav. Ele mandou uma mensagem clara. Qual foi? Esav, você sabe que Lavan não é nenhum tzadik. Que é isso que está trazido no Rashi. Em Lavan garti, betareg mitzvot chamarti. Eu morei com Lavan e mesmo assim me mantive firme, cumpri as 613 mitzvot. Não me corrompi. Já ao contrário, Lavan é um grande enganador que mudou várias vezes o acordo que fez comigo em relação ao pagamento pelo meu trabalho. Mesmo assim, ele não conseguiu, pois Hashem me salvou de suas mãos. E, além disso, me deu muitas riquezas. Já tudo que você vê que hoje em dia estou bom, é mérito de quem? De Hashem. Então, não tem que ficar bravo, que algo que eu sou bom, mas veio de Hashem. Tudo porque me calei e trabalhei como uma pessoa fiel a Lavan. Ou seja, na prática, por que Hashem não deixou Lavan trapacear a Yaakov? Porque Yaakov foi digno. Apesar de que Lavan era um pilantra, um malandro, um trapaceiro, etc., Yaakov se manteve digno. Yaakov não respondeu, como a gente diria, não pagou com a mesma moeda. Pelo mérito disso, por ser honesto como devo e não agir de modo com os atos dele, de acordo com os atos dele, Boreolá me protegeu, não deixando que ele me prejudicasse.
Porque muitas vezes na vida nós passamos testes, onde somos testados, simplesmente colocados à prova, a ver se o que vai acontecer conosco. Portanto, saiba você, disse Isaac, que não conseguirá me fazer qualquer mal. Jacob está dando um recado para Labán. Para que para Labán? Para Isaac. Para que Jacob precisa contar toda essa história com Labán para Isaac? Que se ele tentar fazer a mesma coisa, Hashem vai proteger. Não, eu não vou me corromper. Eu não vou abaixar meu nível. Consequentemente, isso não vai te adiantar. Eu já tive experiência. Alguém já agiu comigo de forma imprópria, de má fé, e eu não entrei no jogo dele, e se provou que era o caminho certo. Lógico, para se provar que esse é o caminho certo, tem que ter que emuná e paciência. Jacob percebeu isso quando? 22 anos depois. Ou seja, às vezes, você a curto prazo, você pensa que o crime compensa. Entendeu? Então, se você fizer isso, fala, Jacob, eu serei ainda mais rico. Você está com inveja e tudo mais, olha tudo que eu tenho. Se você quiser agir de mal comigo, sabe que você só vai me beneficiar mais ainda. Então, não vale a pena tentar me prejudicar. O que Jacob está nos ensinando aqui? Eu não sei se concordo necessariamente com a parte final. Já, se você tentar me trapacear, saiba que, ao contrário, você vai me abençoar. A bênção vem de Hashem. E não porque ele tentou te prejudicar. A bênção vem de Hashem, talvez como recompensa ao mérito de que você foi digno. Apesar de que ele quis te prejudicar. Não porque ele quis te prejudicar. Pela tua própria dignidade e tua própria, como chama, correção. Porque você é certo. Está claro? O silêncio lhe rendeu ouro. Havia um Admor, um Rebbe, que nós chamaríamos assim, que era muito rico, graças à benevolência de Hashem. Entretanto, havia muitas pessoas que o odiavam e o perseguiam. Sempre tem inveja, ciúmes, enfim. Tanto que sua esposa disse certo dia, não suporto mais isso. Você dá tantas brachot para as pessoas, provando que Hashem ouve sua tefilá. Então, peça a ele, então, que acabe com seus inimigos. Isso é fácil para você, se Deus te ouve. Aproveita e pede para Deus acabar com teus inimigos. O Rav respondeu-lhe, saiba, querida esposa, que há um conceito de que os tzadikim são a base do mundo. Ou seja, são como canais que Hashem usa para trazer shefa, abundância e brachot, bênçãos para este mundo. Eu não sou tzadik. Mas, além deles, a gente também usa aqueles que se calam em uma discussão como meios de trazer bênção ao mundo. Ou aquele que cala numa hora que é envergonhado. Diz que quando você vê alguém que está sendo envergonhado publicamente e ele cala, o que você tem que fazer? Pedir bênção. Pede bênção para ele. Porque nessa hora ele passou um texto muito grande e o que ele falar nessa hora, Deus vai atender por esse mérito. Então, como está escrito, ele sustenta a terra sobre o nada. O que significa? Ou seja, depois de 120 anos Hashem dirá, o mundo foi sustentado por seu mérito. Eu sou esse tipo de pessoa. Não respondo à provocação. Por isso, Boreolam nos provê com tanta riqueza. Se você quiser que abramos mão dessa abundância, basta que eu retruque esses insultos. Eu acho que cada um de nós, Hashem nos manda brachot, e cada um recebe a brachá, por A, B, C, Hashem sabe por que manda. Mas o mérito inclusive, não somente pela recompensa, aquilo que falamos antes, fazer o certo porque é certo. Isso me lembrou de uma história no Talmud muito bonita,
com um cidadão, Rabi Meir, e a esposa dele, Brúria. E o Talmud nos conta como ele era sábio. E num determinado momento ele tinha um vizinho que deixava ele maluco. Provocava ele, tirava sarro dele, enfim. E um dia ele não aguentou mais e ele falou que se acabe, tipo, que se morra. A esposa falou para ele, desculpa, você está agindo errado. Falou, mas não aguento mais, será o quê? Falou, está escrito no Teilim, Itamu Hataim min haaretz, bedarko echpatz, que se acabem os pecados da face da terra. E não Hotim, os pecadores. Você não tem que pedir para ele morrer. Você tem que pedir para morrer o mal que há nele, já que ele faça teshuvah. E ele traz esse versículo como prova. Diz a Guimará que ele rezou para que eles façam teshuvah e de fato eles fizeram teshuvah. E o Talmud está contando isso como a sabedoria da mulher. Mas realmente, porque isso está em Salmos capítulo 21, 91, perdão. Quem quiser pode verificar. Sim. Mas aprendeu também da esposa. Já tem por isso que diz o versículo, Chochmat Nashim Banta Beitá. A sabedoria das mulheres construiu o seu lar. As mulheres construíram o lar com uma sabedoria especial. Vamos lá. Presentes dos céus. Um homem dirigiu-se certa vez ao Rav Zundel Kreuzer, dizendo, Rav, as pessoas estão me envergonhando e falando lashon hara de mim. Falando mal de mim. Dado o silêncio do Rav Kreuzer, o sujeito repetiu seu lamento. Como Rav manteve sua postura, o homem esbravejou. De que adianta ter um Rav se na hora do meu sofrimento ele não diz nada? Eu estou contando para o Rabino que as pessoas estão me magoando e o Senhor nada, diferente. Ao ouvir essas palavras, o Rabino falou, o que você disse, que tem sofrimentos, saiba que são presentes. Uma oportunidade de ouro se apresenta diante de seus olhos e a oportunidade de se calar. Que nós chamamos levater, ceder, abnegar. Quando provocado e envergonhado, não há presente maior que esse. De não reagir. É o que aprendemos do exemplo de Moshe Rabbeinu durante todos os episódios de insultos e provocações que sofreu por parte de Datan e Abiram. Desde a saída do Egito até os anos de peregrinação no deserto, culminando com sua união a Korach em sua rebelião. Diz o Pasuk, o versículo cita, Vayakom Moshe, Vayelech el Datan Abiram, Vayelchu Acharav Ziknei Israel. E Moshe levantou-se e foi com Datan e Abiram, ou seja, foi ao encontro deles, e os anciãos de Israel foram atrás dele. O Rachaim Akadosh, Rabino Chaim Benatar, ele pergunta por que a Torá detalha os atos de Moshe dizendo Moshe levantou-se. Vayakom Moshe. Então explica que ele teve tkuma, ele teve uma elevação. Então o Chacham explica que isso é para reforçar que mesmo possuindo a estatura que tinha, mesmo que era o grande líder, Moshe não se absteve de ir até Datan e Abiram. Ele abriu mão do seu orgulho. Puxa, eu sou Moshe, eu sou grande líder, eles estão me provocando, estão falando mal de mim, etc. Moshe, o que fez? Não. Primeiro, não reagiu, não entrou na briga. E segundo, teve uma atitude humilde, foi ao encontro deles. Ele foi lá. Moshe foi até eles. Ainda que se tratasse de dois encrenqueiros conhecidos de Israel. Pelo contrário, com essa atitude, Moshe se elevou mais ainda. Moshe se enobreceu. Ao contrário, você vai dizer, não vou descer no nível deles. Exato, não desceu no nível deles. Ele subiu no nível maior. Pois demonstrou ser maior do que era. Isso observa o Orachaim. Moshe sabia que, acima de tudo, está a manutenção da paz. E Moshe tentou de fazer as pazes. De ser as pazes abrindo mão até o quê? Do seu próprio orgulho, kavod, etc.
Mas, tem ocasiões que, vamos dizer, a pessoa é caluniada por uma coisa que ela realmente não fez. E se ela ficar calada, vai reforçar a comunidade. Não é que vai reforçar, eu vou te explicar. Tem uma famosa história, me contaram uma vez, o Falou, tá vendo? Ele ficou quieto, quer dizer que rabino da sinagoga foi chamado numa conversa, o rabino da sinagoga, de uma grande sinagoga, foi chamado para conversar com o presidente da congregação. O presidente da congregação fala, rabino, estamos com um problema sério. Aliás, tem um boato aí que está pegando muito mal. Não falou, o que foi? Estão comentando que tua filha de 15 anos está grávida. E solteira, menina, sabe, não está pegando muito bem a filha do rabino, uma atitude assim, será o quê? O rabino responde, mas imagina, você que me conhece tantos anos, você viu minha filha nascer, crescer, você viu meus filhos, toda a minha casa, toda a minha família, como você pensa uma coisa dessas? Rabino, estou te falando, por isso que venho te trazer a situação. Ele fala, mas desculpa, você sabe, eu só tenho filhos homens, como está falando isso de que tem uma filha mulher que está grávida? Falou, rabino, o que você tem é uma coisa. Eu estou te contando o que está falando e está pegando muito mal. Ou seja, se você vai viver tua vida pelo que as pessoas falam, entendeu? Não necessariamente tem que responder a toda provocação. Quem não deve, não teme. às vezes o silêncio. Silêncio não é mais do que silêncio. Mas a pessoa também ela não pode ser. Se você, perdão, você não entendeu. boba, Você não entendeu. Você não entendeu. Eu estou falando, silêncio não é mais do que silêncio. O que significa? Se as pessoas estão falando alguma coisa de você, eles estão falando o que falam. Na hora que isso chega a você, você vai justificar e vai explicar e vai falar. Ponto. Agora, se eles estão falando entre eles, você ficou ouvindo de que estão falando entre eles, deixa. Você não precisa se envolver, você não precisa entrar em toda a situação. Agora, se você sabe, um exemplo prático aconteceu comigo. Numa oportunidade, veio uma pessoa e falou para mim, o presidente da sinagoga, falou, tem fulano, não vou dar o nome, está falando que você desviou dinheiro do caixa da sinagoga. Literalmente. Isso foi ainda quando estávamos no Bom Retiro. Eu quero que essa história você passe a limpo. Porque não... Aí falei para ele, me desculpa, mas você sabe, quando você me contratou, uma das condições é que eu não mexo com dinheiro. Eu não tenho acesso a dinheiro, não tenho como desviar dinheiro. Você me dá uma doação, eu entrego na tesouraria, a tesouraria te dá um recibo, estou limpo. Agora, eu não tenho como desviar dinheiro, porque eu não posso fazer cheque, eu não tenho acesso à conta bancária, eu não tenho como desviar. O dinheiro não passa por... Acabou. E do que você me dá, eu faço questão, até os dias de hoje, de pegar o recibo e de devolver. Então, o dinheiro não ficou comigo, entrou no caixa da sinagoga. Se alguém desviou, não fui eu, porque não tive acesso de como gastar. Em resumo, ele falou, fulano de tal me falou isso. Oh. Fui para fulano de tal e falei, olha, eu soube que o senhor falou isso. E eu queria lhe dizer, por favor, não fale mais de mim. Eu sei que não fiz. Então é bom o senhor ter prova do que está falando. Ou não falar mais de mim. Eu falei para ele, eu não tinha nenhum bem, não tinha nada. E o senhor, Baruch Hashem, é abençoado com posses. Eu vou lhe tacar um processo de danos morais, que eu vou lhe tirar até as calças. Porque se eu falar do rabino dessa maneira, o senhor pode acabar literalmente com minha parnassá. A pessoa não pode ser... Peraí, calma. Esse não era um boato. Tinha fonte. Sim. Eu fui, falei com a fonte. Fui falar com a pessoa. Olha, vê se me esquece. Mas se eu ouvir mais um comentário, eu lhe garanto que lhe tiro até as calças. Simples. Perdas de dedos. Falei. Acabou. Nunca mais falou de mim. E, Rabino, por que o senhor acha que ele falou isso? Por que ele falou de mim? Porque tinha uma diferença ideológica comigo. Só que as pessoas, às vezes, tentam te atingir, sei lá o quê.
Tem casos. Não é todo boato que sai, você tem que responder. Quando a coisa, entendeu? Chegou o presidente da sinagoga, ele está dizendo, olha, eu contratei um rabino que está tendo problema de idoneidade, depois disso nunca mais tive problema. Estou te falando, essa história já tem 29 anos, pelo menos. Entendeu? Senão ia ser um prejuízo para sempre. Né? Perdão, então, como diz, cortei o mal pela raiz, diretamente, como se diz. Acabou. E da melhor maneira que a pessoa entende. Acabou, mexeu com o bolso. Processo. Não, mas, voltando ao assunto, não temos que prestar atenção necessariamente a todo boato e todo comentário. Nós sabemos que ao se calar diante de uma provocação, discussão ou humilhação, a pessoa é capaz de realizar verdadeiros milagres, até maiores que os grandes Rabanim, como provam as histórias a seguir. Ele vai comentar várias histórias, mas eu vou comentar somente uma, pelo tempo. Certa vez, um senhor estava na sinagoga e, sentindo frio, fechou uma das janelas. É porque tinha o Israel que gosta de abrir a janela para ter acesso à geladeira particular. Ele tinha uma geladeira particular para manter o copo d'água geladinho. Então, depois, o ambiente se tornou quente e ele abriu a janela. Só que, posteriormente, o salão voltou a ficar mais frio, o que fez fechar novamente a janela. Outro frequentador, observando a cena, disse: talvez seja a hora de você parar de brincar com a janela. Deixe aberta ou fechada, de uma vez por todas. Está irritando. Não olha para mim. Conta um pouco. Isso Eu não estou olhando para você, estou olhando aqui o texto. Está vendo? Está vendo? Se você tivesse ficado calado, ia poder fazer milagres agora. As coisas nunca acontecem isso na rua. Diante do comentário grosseiro, o homem corou de vergonha. Alguém que observava a cena aproximou-se daquele que foi provocado e se calou, dizendo: eu vi que você ficou quieto diante do comentário daquele homem. Será, por favor, que você poderia me abençoar? Eu tenho um filho que já está com 30 anos, mas continua solteiro. Não sei o que acontece. Por favor, me dê uma brachá para que ele encontre uma noiva e se case. Uma semana depois, o rapaz noivou. Coitado. O rapaz estava safando. Isso não é uma ofensa. Mas, brincadeiras à parte, isso é uma grande realidade. Vamos parar por aqui. Eu vou começar, vou cumprimentar a família.